Bom dia, meu nome é Guilherme, meu grupo é o Arthur e o Luiz. Nosso trabalho é sobre análise sobre as viagens dos servidores públicos em 2022. O foco da análise estará em estudar os valores inviáveis gastos em viagens por certos agentes do governo e evidenciar a possibilidade de corrupção por meio das últimas. Buscaremos analisar o quanto o gasto em viagens a serviços pode ser uma válvula de escape para a corrupção e desvio de dinheiro. Segundo o site Skyscanner, o valor médio das passagens aéreas em território brasileiro é de R$ 806. Os servidores públicos gastam menos do que o esperado. No entanto, o maior valor gasto ultrapassou exorbitantemente a média, sendo de R$ 45 mil, fora da realidade dos passes aéreos. Além disso, o valor de algumas passagens é de R$ 0, que, se não for justificado pela idade idosa ou deficiência, permite-nos suspeitar da suposta realização da viagem. O gráfico considera os agentes viajantes do Estado. Dentro desse contexto, percebe-se que a maioria, 58% das viagens, foram dadas como urgentes, ao passo que apenas 42 delas não foram caracterizadas como de urgência. Isso mostra que a maior parte das viagens realizadas por servidores públicos são de fato feitas com propósitos pontuais, não representando um gasto totalmente injustificado do dinheiro público. Com a tabela dinâmica, é possível controlar o quanto cada órgão gasta com determinado propósito em situações de urgência ou não. Desse modo, com essa tabela pode-se verificar a eficiência de cada órgão no que se refere às viagens solicitadas por eles. Ainda mais, o governo pode analisar a motivação de cada solicitação, visto que existem viagens dadas como urgentes sem justificativa, com alto valor gasto, por exemplo. Também é possível controlar o gasto público com tais deslocações de um modo generalizado, ou seja, se o Estado está gastando mais ou menos que o planejado no que se refere a viagens a serviço. Bom, eu sou o Arthur e agora vou continuar com a análise do nosso trabalho. Nesse gráfico, nós podemos analisar o número de viagens realizadas por cada órgão. Com isso, o segundo órgão que mais realiza viagens não é informado, e assim permanece o nosso questionamento sobre quem pediu essas viagens e também não nos permite realizar a cobrança e as motivações dos gastos dessas deslocações. Além disso, é possível realizar que as universidades, que são um dos principais órgãos de formação superior do nosso país, realiza poucas viagens, o que pode ser um reflexo também do baixo orçamento para a educação brasileira. Além disso, os gastos de viagens presidenciais gastam mais do que 22 dos 27 órgãos analisados neste gráfico. Isso é um gasto considerável quando você se analisa. Além disso, também nos permite questionar a validade e o objetivo dessas viagens e também criticar os múltiplos percursos realizados com destino apenas de férias. Bom, para analisar a variância, nós podemos ver que ela denota uma desigualdade, porém não é algo extremamente alto. Isso é causado pela lei que regulamenta a compra de passagens aéreas com o dinheiro do servidor público. Ela diz que essas passagens elas devem utilizar como critério o menor preço possível. E caso o servidor em si queira que essa passagem seja diferente, como por exemplo de primeira classe, ele deverá arcar com esses custos do próprio bolso. Já para analisar o desvio padrão, podemos ver que ele é 5 vezes maior do que o preço médio das passagens em 2020, que era de R$ 494, o que causa um estranhamento, no mínimo, porque esse dinheiro está sendo gastado com essas passagens está sendo tão alto e se realmente essas passagens estão sendo gastas. E também podemos ver que o coeficiente de variância é quase o dobro do que a média. Bom, a partir dessa tabela podemos analisar que 95% das viagens estão com os menores valores gastos, porém 5% estão com um valor muito absurdo, de mais de R$ 6.500 em passagens aéreas. Isso nos faz questionar sobre esse gasto. Se 95% das pessoas conseguem gastar menos que isso, por que 5% dessas pessoas estão gastando mais de R$ 6.500? Através da análise dos quartis gráficos, vemos que 75% das viagens de serviço público não passam de R$ 3.178 em valor gasto. Porém, sabemos que a média das passagens do Brasil é de R$ 806. Então, com isso, nós sabemos também que a maior parte das viagens feitas pelo aparato público é feita em território nacional. Então, nós sabemos que existe uma grande discrepância entre os valores gastos pelos servidores públicos e a quantia estimada a ser desembolsada. Utilizamos a medida provisória que dispensa dos órgãos públicos federais de pagar taxas embutidas em passagens aéreas, que é de 12%, e com isso retiramos essa taxa dos valores gastos em passagens aéreas. Com isso obtemos um total e com ele investimos esse valor no mercado imobiliário durante 3 anos. Após isso, recebemos um valor total de mais de R$ 2.300.000.
Isso seria mais que suficiente para construir uma escola em cada estado do Brasil. Eu sou o Luiz e eu vou fazer a análise do cálculo financeiro. No cenário hipotético onde o governo não tem dinheiro para pagar o valor total gasto em viagens em 2022, ele realiza um empréstimo que possui taxa de 3,75% ao ano, podendo pagá-lo em até 36 meses. Com isso, podemos concluir que é um ótimo negócio, pois em 3 anos terá apenas de pagar 11,% a mais do que o valor presente. Definimos como meta realizar 6 mil viagens no primeiro trimestre de 2023, com o mesmo valor gasto no primeiro trimestre de 2022. Utilizamos isso para evitar um aumento nos preços do governo com passagens aéreas. Para conseguir realizar esta meta, o valor médio de passagem deve mudar para 2.275. Para isso, também acreditamos que o governo deve sempre buscar o menor valor e comprar a passagem com um maior tempo de antecedência. Em uma possível análise de cenários, tivemos como cenário realista os mesmos valores de 2022 para 2023. Já em um cenário otimista, tivemos um mesmo valor gasto, porém um maior número de viagens. Já para um cenário pessimista, tivemos um valor gasto maior e um número total de viagens menor.